Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Jurídico. Boa noite, presidente, jurídico, secretário e todos os nossos colegas vereadores e todos que nos acompanham nessa noite. Como os colegas já falaram, sem dúvida é a sessão mais triste que a gente está presenciando. Eu como presidente também, com certeza, a gente às vezes não tem nem palavras para falar para as pessoas, para elas seguirem, de tanto o quanto é difícil essa sequência. Acho que para mim, tragédia, catástrofe, acho que é um cenário de guerra. Para mim é isso. Anotei algumas coisas porque a gente não sabe nem tudo, que tem tanta coisa para se falar. São mais de 2 semanas, gente. Mais de 2 semanas. E nós estamos falando de gente sem água e sem luz. É triste. Eu fiquei 7 dias, já foi difícil. Imagina 2 semanas. Com crianças, com idosos, sem acesso às vezes para sair de casa. Vou começar a falar do interior, porque como o colega César falou, naquela noite do dia 29 eu também estava lá em Arroio Grande. Saí às 5 horas, já tinha barreiras caindo. Fui trabalhando com a máquina, o chefe disse vai abrindo, aí tu vai com a máquina para casa. 2 noites sem dormir, abrindo estrada, ficando, o único acesso por Arroio Grande era pelo São José ainda. Em Arroio Grande foram 4 pontes embora, e uma só de madeira, 4 são de concreto. Quem iria imaginar isso? Mais de 35 casas, só em Arroio Grande. Fora os desmoronamentos lá. Falando só de Arroio Grande, que eu participei mais lá. As pessoas, a gente teve que tirar elas de casa pelo perigo dos desabamentos. Se vocês olharem, alguém ainda olhou de cima. Pegou 4 casas em Arroio Grande. Mas as 4 casas que não morava ninguém. Nós temos alguém lá em cima que olhou. Tem o irmão do Paulo Rê. Se vocês escutar a história dele, o deslizamento parou na frente da casa dele, solteirou 13 vacas. Aonde ele saiu com a família dele com o trator, vocês não acreditam. Eu fui lá. Porque a gente foi caminhando, porque a gente achava que as pessoas podiam estar desaparecidas, a gente não tinha mais contato, a gente não tinha mais luz, a gente não tinha mais internet, não tinha telefone. Eu conversando com o prefeito, eu estava lá, meus colegas não estavam. A gente foi uma defesa civil, vários voluntários avisando para as pessoas saírem de casa porque estava difícil uma situação. Estou falando só de lá porque a gente sentiu na pele lá, perto da minha casa. Meu pai disse que são mais 8 a 10 hectares, um deslizamento enorme. É inacreditável. Então, isso tudo é difícil. Vamos falar da cidade. Entrando aqui na cidade, né, que sábado, domingo eu ajudei aqui na cidade, nos bairros. O nosso comércio, as nossas empresas, da agricultura não vamos nem falar. Pessoas que ficaram 2 semanas sem tirar o leite porque não tinham gerador. Essas vacas, não, mas elas não estão tirando mais o leite. Essas vacas estão condenadas. Desmoronamento em chiqueiros. Arroio Grande tinha um acesso mal e mal, era muito perigoso passar. A volta meia ia lá, abria com todo o perigo. Linha 32 nem tinha praticamente mais saída também. Como Palmas, também foi muito atingido. São Roque, deslizamentos, a região de linha 32, lá de Esperança. Então, estou falando isso antes da enchente, isso ainda. Isso é tudo antes da enchente. O leite, os frangos, os suínos, os hortifruti, todo mundo perdeu. A agroindústria. Quem não foi atingido diretamente tem um familiar, a família, todo mundo foi atingido, e muito, com certeza. E eu tenho que falar aqui, acho que nós não temos mais desaparecidos ou mais mortos aqui, porque deu a enchente do ano passado. Senão, com certeza, nós teríamos milhares de pessoas desaparecidas ou mortas. Temos também aqui, em
solidarizo com essas famílias que também estão procurando seus entes. Acho que, como o colega Paulo Baques falou, a gente vem conversando com o executivo também, acho que temos que manter isso. Esse é o momento disso. Acho que nós temos que ser transparentes um com o outro. Como o colega Marcelo colocou, nós ter que cortar na carne. Tem que ser feito isso em muitas coisas. Nós temos que ser parceiros também como Câmara de Vereadores, mas nós temos que saber tudo. Acho que é importante essas conversas, nós precisamos continuar. E todo mundo sabe que tem que ter cortes em algumas situações. A gente sabe disso. Como em vários lugares, como várias empresas vão ter que fazer isso. Sei que muitas empresas já demitiram essa semana, gente. Vários, não são poucos. Vou pegar o seguro-desemprego. E depois que ele terminar? Como vai ser? Acho que também destacar aqui o voluntariado. Acho que é muito importante. Outras prefeituras adotando, como colegas já falaram, Chapecó, Santa Cecília, outros voluntários, muitos vindo de Passo Fundo, onde é que trabalhei com eles, de outros tantos lugares. As famílias só sabem agradecer, nós temos que saber agradecer a essas pessoas que estão nos ajudando. Muitas pessoas já falaram, quando tiver alguma coisa em outro lugar, eu vou ir lá ajudar também, porque a gente sentiu na pele. Eu acho que nós precisamos também ser exemplo. Nós temos que dar todo exemplo de transparência, todas essas doações que estão chegando, todos nós, vereadores, administração, funcionários, nós temos essa obrigação de ser transparente, e a obrigação com todo mundo, porque é muita gente ajudando, e nós temos que fazer isso. Nós aqui, como o colega Paulo Baques falou antes, teve alguns exemplos negativos, sim, mas nós temos que ser exemplo, nós temos que ser... Arroio do Meio deve ser organizado, transparente, mostrar que nós podemos superar isso e vamos superar. Vai ser difícil? Vai, com certeza vai ser. Como os colegas falaram, as pontes, com certeza tudo é importante, mas assim, quantas pessoas trabalham fora de Arroio do Meio? O transtorno de tudo isso. As nossas empresas precisam trazer a matéria-prima, os agricultores têm que levar o leite, os suínos, as empresas, não dá para nem contabilizar isso, é importante. Os empregos para essas empresas, para os agricultores, as pontes, como o colega falou, não pode ter burocracia. Nós estávamos falando se escutava em 30, 40 dias, hoje já está se espichando esse tempo. Isso é inadmissível. Nós não podemos... Já se fala de final de ano. É que vai começando a ter empecilhos, mas não pode, que nem o colega disse. Lá, o governo federal, estadual tem que botar a mão e tem que ajudar. É o Rio Grande do Sul que precisa de socorro. Tem que continuar. Tem que botar a mão aqui. E essas nossas pontes... As nossas casas, importantíssimas, as que foram embora, eu acho que a lição tem que ficar, não adianta ir mais naquele lugar. As que têm condições, com certeza, tem que voltar para lá, não tem o que fazer agora nesse momento. Mas as que não tem mais, nós temos que ter alternativas, a gente já tem algumas que vem vindo, muita gente querendo ajudar, mas as casas não são de hoje para amanhã, gente. Mesmo que seja uma pré-moldada, que seja uma de madeira, ela não é tão rápida. Nós precisamos ajudar todo mundo, as pernas vão ser curtas. Eu às vezes nem sei como as pessoas e da onde elas tiram forças. A gente está 2 semanas e meia trabalhando, todos estão assim, e aí ainda vem aquela dessa semana, muitos já tinham limpado, as forças vão acabando, mas nós temos que incentivar essas pessoas e buscar alternativas, nós juntos, o que nós falamos antes, vamos se unir, o que o Paulo falou também,
de fazer essas comissões. O Vanderlei também já tinha falado, eu acho que é importante. Quando alguém pode participar de uma reunião, tem que participar. Nem sempre todos vão poder participar. Muitos foram atingidos, também estão resolvendo umas coisas, mas eu sei aqui, olhando no semblante de todos vocês, de todos nós estamos todo mundo no limite já. Porque nós também, todo mundo, estamos fazendo o máximo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Devolvo a presidência